Na qualidade de presidente do comitê organizador do Encontro Brasileiro de Direitos Humanos, eu declaro aberta a sessão desta tribuna livre prevista no regimento do encontro, como sendo um espaço de moções de apoio, moções de repúdio, manifestações, encaminhamentos de sugestões. É um espaço que todo encontro de direitos humanos procura preservar como sagrado. É um espaço feito em homenagem à liberdade de expressão, como sendo, assim, um dos direitos mais sagrados do ser humano. E vamos convidar Joel Santos Filho, o primeiro inscrito desta tarde para fazer uso da tribuna livre. Eu escolhi esse evento por se tratar exatamente de uma tribuna híbrida, de uma tribuna sem comprometimento político, sem comprometimento partidário. Eu angustiei a chegada desse evento por muito tempo, porque durante esse tempo todo da deflagração daquilo que significou um dos maiores escândalos nacionais, justamente porque envolveram os três poderes da República, acho que não houve um fato igual até hoje. A imprensa, de uma forma geral, nunca me ouviu, nem sabem quem eu sou, mas veicularam meu nome abertamente, me chamaram de araponga, de espião, de agente da BIM. Aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo, nada investigaram, mas tudo disseram. Só para registro, nesse prédio dos Correios eu devo ter entrado na minha vida umas 4 vezes no máximo, contando com essas, que eu fui lá para filmar o senhor Maurício Mauri. Eu acho que se eu tivesse filmado esta primeira conversa, teria sido um pouco mais grave. É uma pena que eu não consigo me lembrar exatamente, porque você começa a ficar tão atônito, que eu fui lá para... O Arthur tinha me dito que a pessoa não era honesta, que isso, que aquilo. Eu fui com essa ideia. Aí ele começa a te relatar que as coisas são muito, mas muito maiores do que aquilo que você estava preparado para ouvir. Havia telefonado para ele antes e marcado. E eu adentrei a sala com o equipamento e começamos a conversar novamente. Eu pedi a ele que me relatasse exatamente como funcionavam as coisas lá, que eu precisava informar a minha diretoria, para que ele me desse essas informações. E ele começou a falar, sem o menor constrangimento, com a porta aberta, inclusive. Novamente. Consumou-se essa gravação, eu voltei, telefonei para o Jairo logo que saí dos Correios, para fazer a entrega da pasta a ele. E com essa pasta ele ia, logicamente, editar um CD, alguma coisa assim, e entregar para o Arthur, para que o Arthur... A ideia era que o Arthur entregasse esse CD ao chefe dele, que era o Osório. Entregando uma mão, entregando ao Marinho. Exatamente. Essa está se referindo. Exatamente, essa gravação. Você, então, aquela mão é tua e o dinheiro é esse que você se refere. Aquela mão é minha. Ele empolgou-se bastante e começou a relatar tudo. Foram quase 2 horas de gravação. Eu segurei a pasta com essa mão no braço da cadeira, né, sentado na frente dele, e com essa mão é que efetivamente eu entreguei o dinheiro, porque eu estava segurando a pasta aqui. Você estava em Curitiba, então, enquanto a revista Veja soube da deflagração de... Sim, estava em Curitiba. Logicamente, eu liguei para o Arthur. Eu digo, Arthur, o que está acontecendo? Chegaram na minha casa, apertaram a campainha, atendi a porta... 2 agentes da Polícia Federal de Brasília, mais um delegado, 2 delegados de Brasília, mais um delegado aqui, e mais, se me recordam, 5 ou 6 agentes fortemente armados, todos de preto, com colete de balas, enfim, a prova de balas. Pareciam que iam prender um Fernandinho Beiramar. E me deram voz de prisão, disseram, o senhor está preso. Eu disse, mas baseado em quê? Baseado em que os senhores estão me prendendo? Não, baseado no processo. Eu digo, mas que processo? Eu não recebi notificação ou citação, enfim. Processo administrativo, vocês estão me prendendo com base em processo administrativo? Nós não estamos aqui para responder pergunta para o senhor. O senhor
vai procurar seus direitos, mas o senhor está preso. A partir de agora, o senhor vai resistir, claro, armaram as armas, um troço esquisito, truculento. Nosso compromisso é com a legalidade, né? E Joel, então, nos entrega uma carta, que ele denomina carta testamento. Esta carta tem 14 páginas, e eu pedi há pouco que fosse disponibilizada na internet, no site que está aqui, vou disponibilizar esse link para todos, né? Está bem detalhado esse relato. E ele termina com algumas indagações. Se me permite, eu posso, não sei se você já encerrou, quer continuar? Não, por favor. Posso fazer? Por favor, por gentileza. As seguintes indagações. A colheita da prova, gravação ambiental que ele fez, feita dentro de um prédio público, diretamente pela minha pessoa, diz ele, pode ser considerada como prova ilegal? Caso fosse ilegal a prova, notem os senhores colocação inteligente. Caso fosse ilegal a prova, como explicar que com base nela se fundamentaram toda uma gama de processos, avalanches de 3 CPIs, cassações de parlamentares, queda de funcionários, diretores, ministros, ou ainda, como explicar que com base nela foi destituída toda a diretoria de Furnas, Correios, IRB, demissões de incontáveis funcionários públicos? Se o que eu fiz foi ilegal, como é que usaram para derrubar toda essa gente? Aí, para os que possam entender que ela é lícita, a pergunta é singela. Por que então, se ela é lícita para derrubar todo mundo, por que eu fui preso? Ele pergunta aqui. Fui preso apenas com a roupa do corpo, apreendido meus documentos, arquivos particulares, devassados todos meus sigilos. Tinha eu meus documentos fiscais, telefônicos, bancários em casa, inclusive senhas. Senhas bancárias, né? Senhas bancárias. Senhas de banco. Qual o motivo de ter o senhor Marinho pedido proteção policial após ouvido na CPMI e ser deferida a proteção policial a ele, enquanto eu estava preso? Aí ele diz entre parênteses, quem constituiu a prova material do crime fica aprisionado, e quem comete o crime tem proteção policial, ou melhor, proteção oficial, pois já tinha um preso e um culpado, entre aspas. Vê-se claramente que jornalistas e editores brasileiros, segundo Joel, buscam em geral o furo jornalístico em espécie de folclore, e não a verdade. A verdade e sua busca interessam para a filosofia, e não existe verdade sem busca científica ou pesquisa. Os que deveriam se dedicar ao clássico jornalismo investigativo não investigam nada. Autores de livro, por absurdo que possa parecer, segundo Joel, seguem o mesmo caminho, aspas, a CPI que abalou o Brasil, de Leonardo Atush, Memorial do Escândalo, de Gerson Camarote e Bernardo de la Penha, ou ainda, como a corrupção abalou o governo Lula, de Luiz Otávio Cavalcante, pois fui citado em todos eles, ora como araponga, ora como espião e agente, além de literalmente trocado ou propositalmente confundido. Minhas ações foram descritas no livro da Atush como sendo Jairo Martins, este sim araponga e ex-agente da BIM. Confere? Confere. Como admitir deturpação de fatos que aconteceram em poucos meses? Com os recursos das atuais tecnologias, aparatos policiais, parlamentares, imprensa livre, democracia, Ministério Público Independente, partidos políticos e Poder Judiciário, dá lição, ele responde ao repórter agora então, se ele fosse permitido, proporia novos princípios religiosos e editoriais. Quanto ao primeiro, princípios religiosos. Se fatos aconteceram, diz Joel, é porque Deus e os seres humanos de algum modo permitiram. Assim, por pertencerem ao passado, nem Deus nem seres humanos conseguiriam mudar fatos acontecidos. Escritores, historiadores e jornalistas, mais que Deus e os seres humanos podem mudar o passado. Então ele está denunciando que uma coisa que nem Deus pode fazer, que é mudar o passado, os jornalistas, historiadores, etc., acabam mudando. E uma nova proposta editorial, é o último parágrafo, que diz o seguinte, que os fatos se amoldem ao que narramos. Veja interessante, não é o que narramos deve se amoldar aos fatos, é que os fatos se amoldem ao que narramos. Narrar fatos como ocorreram, ou o mais próximo possível disto, exige trabalho, custo, exposições, desagrados e até riscos
que não estamos dispostos a arcar. Para a parte boa da nação, ele termina. Apenas duas opções lógicas. Está terminando assim. Se a gravação é criminosa, não poderia ser usada para nada, nem para cassações ou punições em processos nenhum. Deveriam ser indenizados e reintegrados em seus postos todos os atingidos indistintamente. Por exemplo, Jeffersons, com S, Dirceus, Genuínos, Buxiquense, Palócios, aqueles que foram cassados ou renunciaram, diretores e funcionários públicos, graduados ou não, como se passando o filme ao contrário, com toda a imprensa se retratando publicamente, e eu, Joel, condenado pelo que fiz de errado. Ele disse, se eu errei, me prendam. Agora, se o que eu fiz está certo, por que eu sofri toda essa represália? Se o que eu fiz está errado, reintegra essa gente toda, torna-se efeito todos os procedimentos. Por quê? Porque a Constituição Federal, segundo ele, inadmite provas obtidas por meios ilícitos. Então, se o que ele fez é ilícito, a prova não valeria para nada, nem para derrubar esse pessoal todo, nem para deflagrar CPIs. E se a prova é válida para derrubar essa gente, por que eu fui preso? É essa a afirmação de Joel. Nesta hipótese, se o que eu fiz é errado, diz Joel, ofereço minha cabeça em libação, complemento o restante dos 15 mil que havia prometido ao São Maurício Marinho, com um bilhete com minhas formais desculpas.